Olá, como vai você? Tudo bom? Eu sou Alan Drummond, quero conversar com você a respeito de o que a gente conversou no último vídeo ainda, tá bom? A respeito da renda passiva. Lembra? Renda residual, renda passiva, como é que é ela? Quanto mais receita eu tenho e menos esforço, melhor eu estou fazendo para construir minha renda residual ou a minha renda passiva. Simples? Bom, mas vou te falar o seguinte a respeito disso ainda. Uma coisa que é de maior valor que nós temos, porque se torna a coisa mais escassa também que nós temos, e é igual para todo mundo, sabe o que é? Tempo. Entende o seguinte, tempo, o pessoal fala assim, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida, mas o tempo servindo a alguém é dinheiro. Aí você pergunta assim, poxa, mas se todo mundo tem o mesmo tempo e ele é igual a dinheiro, por que algumas pessoas são tão ricas e outras pessoas são tão pobres? Entende? É porque o tempo dessa pessoa vale muito mais do que o tempo dessa outra pessoa. Ou essa pessoa cá em cima, ela consegue multiplicar o tempo dela muito mais do que essa pessoa aqui. Bom, entende o seguinte, se nós estamos falando de 24 horas limitadas para qualquer pessoa, e você está trabalhando como empregado ou como autônomo, você está usando o seu próprio tempo para ganhar dinheiro. Ou seja, se você é um empregado, você vai trabalhar uma média de 8 horas por dia. Lembrando, você ainda tem o transporte e tal, então você vai gastar muito mais do que isso. Ou se você é um autônomo, você vai trabalhar um pouquinho mais normalmente, né? Porque um autônomo trabalha muito mais do que 8 horas no dia, de 12 a 16. Tá, mas o seu tempo, então, ele é limitado, o seu ganho, então, ele é limitado a essas horas produzindo. Por quê? Se o dinheiro é representado pelo tempo que eu estou servindo, então eu só consigo servir sozinho as minhas 24 horas. Lembrando que eu tenho que dormir, comer, viver e por aí vai. Eu tenho muito limitado o meu tempo. Entende? Normalmente, o que o empregado faz? A pessoa com a cabeça de empregado. Ela fala assim, eu vou estudar, vou fazer um doutorado, vou melhorar meu diploma aqui para eu conseguir aumentar o meu tempo, o meu ganho. E como é que ela pensa em aumentar o ganho? Valorizando a hora dela. Entendeu a ideia? Mas quando a gente vai falar de pessoas milionárias, bilionárias, os mais ricos do mundo, eles não pensam em valorizar simplesmente a hora delas. Claro, eles querem valorizar a hora, mas eles pensam em usar muito mais horas para servir os outros, certo? Então, por exemplo, se o seu patrão é uma pessoa, melhor dizendo, que é milionária, ela tem uma rede, ela vai ter várias pessoas servindo o tempo delas para alguém. Entende isso? Ou seja, se a gente está falando de uma rede de lanchonetes que tem aí, vamos dizer, 10 mil lanchonetes, tá? E cada uma dessas lanchonetes trabalha uma média aí de 15 horas por dia. Nós estamos falando em um dia ser produtivo de 150 mil horas. Pegou a ideia? Se eu trabalho com redes de pessoas e eu tenho 100 pessoas na minha rede trabalhando só uma horinha no dia vendendo um produto, um produtinho, eu estou dizendo que meu dia passa de 8 horas de produção ou 16 horas de produção para 116 horas de produção. Entende? Por isso eu vou conseguir ganhar mais. Eu vou estar começando a construir um residual e isso representa uma aposentadoria. A ideia das redes é o seguinte, é preferível ganhar 1% de 100 pessoas do que 100% de uma única pessoa. E o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, ele diz o seguinte, as pessoas mais ricas do mundo fazem redes e as demais trabalham nelas. Entende a ideia? Então, se a gente está falando da ideia de residual, o que é o residual? Aumento minha receita e diminuo o meu esforço. Eu começo a produzir muito mais do que o meu dia. Entende? Independente do que eu estou fazendo, a minha produção, o meu ganho está vindo porque eu não estou usando só o meu tempo. E acredite se quiser, os milionários e bilionários, na maioria das vezes, nem estão usando o tempo dele para trabalhar. Ele usa o tempo dele para usufruir a família, os bens, a vida, curtir, passear e por aí vai. Entende a ideia? Pode acessar aí qualquer rede social de bilionários que você vai ver que o estilo de vida deles é diferente. Não é de ir para o trabalho todos os dias. Ele tem, ele usufrui melhor. Enfim, ele usufrui melhor. E quando a gente fala disso, aí você tem que começar a pensar como. Como que eu então faço de começar a ter mais tempo do que o meu dia, entende? Eu, por exemplo, faço redes. Se eu faço redes e eu tenho, como eu disse, 100 pessoas trabalhando uma horinha no dia, meu dia passa 100 horas de produção. Entende? Se essa pessoa sai para a rua para falar com alguém, para vender um produto, para trazer novas pessoas para a rede dele, eu estou aumentando o meu tempo de produção. Pegou a ideia? Então, assim, pensa nisso. Não é a única forma de ganho.
Entendeu? Se eu começo a produzir, se eu sou vou dar uma ideia mais diferente aqui. Se eu tenho um comércio e eu contrato a um funcionário ali, eu estou pagando pelo tempo dele um valor X e vendendo por um valor Y. Exemplo, se eu compro esse mouse, tá bom? Por 10 reais e vendo ali na frente por 20, eu ganho 10 reais. Não é assim? Se eu compro o tempo de uma pessoa por um salário e faço essa pessoa render mais do que um salário, é a mesma coisa, entendeu? A ideia é simples. Tempo servindo a alguém é igual a dinheiro. E quando a gente fala de renda residual, a gente tem que multiplicar o tempo que a gente tem para servir a alguém. Como o meu tempo é limitado, o que me sobra é usar o tempo de outras pessoas. E aí você fala assim, tá, mas e as pessoas que têm muito dinheiro e não têm negócio, simplesmente têm investimentos? Ou seja, o tempo que esse dinheiro está ali rendendo para ele é juros, e juros representa de tempo também. Entende? Exemplo, vou dar um exemplo bem tosco aqui. Eu quero comprar esse mouse, ele custa 20 reais, mas eu não tenho 20 reais. Aí eu chego para a loja e falo assim, ó, eu quero pagar mês que vem. Aí a loja fala, ó, então é 22 reais. Entendeu a ideia? Ou seja, o prazo de um mês para comprar esse mouse, ele é 2 reais, que é os juros. E se eu tenho esse dinheiro sendo aplicado para ele me render alguma coisa, eu tenho a mesma ideia. Ou seja, o tempo que eu estou deixando de usar esse dinheiro agora para usar no futuro, e essa aplicação que ele vai me trazer, ele está me servindo. Entende a ideia? E se esse dinheiro está aplicado em algum lugar, ele está sendo aplicado para servir a alguém de alguma maneira. E ele equivale a tempo. É simples assim, né? É simples, não é fácil. Pegou a ideia? Bom, estendi demais, mas eu acho que o papo foi legal. Te peço aí, dá 2 toques nessa tela, curte, compartilha, lembrou de um amigo, comenta com ele, tá bom? Eu sou Alan Drummond, te desejo sucesso e paz. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.